Fala aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Acabou o jogo do São Paulo contra o Vasco e o São Paulo vence o Vasco por 2-0 lá em São Januário. Uma vitória muito boa, incrível, espetacular. Com essa vitória o São Paulo chega à 8ª posição, supera Corinthians, Vasco e agora fica a 4 pontos apenas da zona de pré-libertadores. 3 pontos só, e só 4 pontos da zona quase direta pra Libertadores, mano. Eu nem acredito. O time que tava morto do campeonato. Parecia que o São Paulo não ia mais acordar. Meu Deus do céu, cara. A gente já acordou. 2-0, cara. Resultado gigantesco. E mais, cara. Só parece que foi o seguinte. Parece que os caras receberam e o São Paulo começou a jogar bola. E o jogo foi decidido pelo Lucas Moura, que marcou de pênalti no finalzinho do primeiro tempo. E depois ali já no finalzinho o Luiz Gustavo, num belo levantamento do Ferreirinha, que ele só teve todo o trabalho de mandar pro fundo do gol. 2-0, uma vitória extraordinária do São Paulo. E agora é o Flamengo. Rapaziada, é o seguinte, temos sim uma briga para Libertadores. E o próximo jogo é contra o Flamengo. E tá no momento em segundo lugar, porém a gente não tem medo. Lembrando, o Flamengo tem segundo, mas a gente não tem medo do Flamengo. O São Paulo jogou super bem contra o Vasco, cara. Se jogar desse jeito contra o Flamengo, o São Paulo tem uma boa chance de sair vitorioso desse jogo. Tô falando, meu. Mesmo o jogo sendo fora do Morumbi, sendo lá na Vila. Independente, cara, o São Paulo, cara, tem totais condições de fazer um bom jogo e sair do próximo jogo contra o Flamengo com mais 3 pontos. Vou resumir aqui o primeiro tempo e o segundo tempo aqui pra vocês. Falando do São Paulo, nessa parte do São Paulo, no primeiro tempo, o São Paulo teve 2 chegadas perigosas, que foram as melhores, né, que foi uma ali do Tapia, no qual ele recebeu um belíssimo passe do Lucas, e aí ele bateu pro gol, porém o Léo Jardim fez uma baita defesa, foi a melhor chance do São Paulo, fora o gol, e aí já no final do primeiro tempo, um pênalti foi marcado em cima do Arboleda, que no qual ele tava ali disputando a bola ali com o Ryan, se eu não me engano foi o Ryan que fez o pênalti. E aí ele cai ali na área, reclama muito, e depois o juiz vai no VAR e viu que foi pênalti e marca o pênalti. E aí o Lucas Moura só foi bater o pênalti, bateu bem, deslocou o goleiro, um goleiro para um lado, bola para o outro, 1-0 São Paulo. E aí, depois disso, o primeiro tempo acabou, porque foi o último lance, e é isso. E depois, no segundo tempo, o São Paulo continuou ali, se defendendo bem, com o Rafael fazendo milagres. No primeiro tempo, cara, foi uns 2 milagres do Rafael, cê é louco. E já no segundo tempo, mano, agarrou demais, cara. Sensacional o Rafael, cara. E depois disso, cara, o São Paulo teve mais algumas chegadas. Mas, podemos dizer assim, 3 chegadas perigosas, né? Que poderiam ter saído gol. Pra começar, teve a primeira chance, que foi do Rigoni, já no final do jogo. Ele recebeu cara a cara numa bobeada da zaga do Vasco. E olha onde ele manda, pra fora. Um gol daquele, na cara do gol, só tinha ele e o goleiro. Ele foi lá e bateu pra fora. Depois disso, o São Paulo conseguiu ampliar naquele gol do Luiz Gustavo, no qual o Ferreirinha levanta na área, o Luiz Gustavo manda pro gol. E já no finalzinho do jogo, o São Paulo teve o contra-ataque. Aí a bola foi dada pro Tapia, que tava livre, só tinha ele e o goleiro. E adivinha, ele manda pra fora de novo. Meu Deus do céu. Cara, é inacreditável a gente ter um jogador como o Rigoni. Mano, se vocês forem ver os gols que esse cara perdeu, no que perdeu no jogo, cara, pelo amor de Deus, cara, daria pra gente ter ampliado ainda mais essa vantagem se não fosse esse bagre. Daria pra ter sido 4-0 até, meu. Mas independente do Rigoni ter perdido esses gols porque ele é um bagre mesmo, o São Paulo sai vitorioso. Mas, mano, vamos começar agora as críticas. Pra começar a história, tudo isso é culpa do quê? De um só cara, Júlio Casares. E essa diretoria de merda. O que eu tô falando, cara? Sabe quem contratou o Rigoni? Sabe quem trouxe esse jogador de merda pro São Paulo? Essa diretoria de merda, cara. Os caras foram lá no México pra pegar esse cara que não marcava há 3 anos. Na verdade, 3 anos marcou 4 gols. E depois disso, cara, os caras são tão lenda que olha só isso, mano. Trouxeram o Rigoni, ficou jogando e, cara, esse cara é muito ruim. Ele chegou no final de julho. E ali, cara, em 3 meses jogando pelo São Paulo, ele não fez um gol sequer.
Um gol sequer. Até o Luiz Gustavo fez um gol, cara. Até o Luiz Gustavo agora fez o gol, mano. O cara que acabou de voltar. E o Rigoni, o Bagre Rigoni, não faz gol. Cara, dá desespero, cara. Mano, dá desespero de ver esse cara jogar. Sabe por que eu tô rindo aqui? É, rindo chorando, cara. Porque não tem condições, cara. Ô, jogador ruim, esse Rigoni. Jogador ruim. Meu Deus do céu, cara. Rapaz. Não dá, cara. Esse Rigoni é muito ruim, cara. Meu Deus do céu, cara. Que esse cara caia fora do São Paulo no final do ano, sem condições, cara. Porque o cara ruim. Cê é louco. E só pra lembrar aqui que o do Vasco, eu não vou falar os principais lances, eu vou dar um resumão aqui. O do Vasco, cara, das chegadas, o Vasco, pra vocês terem noção do quanto que o Vasco dominou esse jogo, simplesmente foram 25 chutes do Vasco contra 11 do São Paulo. O Vasco deu muito chute no gol, mas não conseguiu fazer nenhum, cara. Muito graças à nossa zaga hoje, que tava bem. Arboleda, Alan Franco e Sabino estavam muito bem. E o goleirão Rafael. Meu, temos um goleiro. Temos um goleiro, um paredão, cara. Sensacional, cara. Rapaziada, agora eu vou ter que falar da nota dos jogadores, porque o vídeo já tá ficando muito longo. E pra não ficar muito longo, eu vou falar agora. Então vamos lá. Então aqui temos os jogadores do São Paulo. Só os jogadores do São Paulo, né? Pra começar pelo Lucas Moura. Foi muito bem no jogo, tava jogando bem o primeiro tempo, conseguiu fazer o gol e vai receber 8. Foi muito bem o Lucas hoje. Tapia, teve umas chances ali que o Tapia poderia ter aproveitado melhor, mas em geral ele foi bem. 7 pro Tapia. Bobadilha, também foi bem durante o jogo, não foi mal. Bobadilha conseguiu se encaixar bem ali e eu acho que ele aqui vai receber um 7 também, foi bem. Enzo Dias, aí já não foi muito bem não, cara. Daria um 6 aqui. Marcos Antônio. Também não foi mal, não. Apesar que também não foi aquelas coisas também, não. 6,5. Pablo Maia, 6,5 também. Foi atuação média. Mailton. Meio mal aqui o Mailton. Sei lá, cara. Vou dar aqui um 5,5. Pra ficar muito na dúvida. Aqui agora a zaga, cara, vai começar pelo Sabino, que vai receber 8. Muito bem. Arboleda, 8. Muito bem também. Alan Franco, 8 também, cara. Muito bem o Alan Franco. Cara, esse trio de zaga é tudo 8, cara. Muito bom, cara. A atuação da zaga hoje nesse jogo salvou muito. E Rafael, 10. Rapaz, que jogo do Rafael. Mais um jogo sensacional do Rafael, cara. Se não é ele, mano, a gente tomava uns 3 gols, cara. Meu, se não fosse ele nos últimos jogos, o São Paulo teria tomado umas goleadas, sei lá, suas históricas. Se não fosse ele contra o Grêmio, a gente teria tomado 5-0. Se não fosse ele contra o Mirassol, teria sido 4-0 pro Mirassol. Contra o Bahia, provavelmente a gente não teria ganhado do Bahia. Cara, olha a importância de ter um goleiro como o Rafael. Irmão, ainda bem que o Jandrei deu fora, mano. Porque se o Jandrei tivesse no São Paulo, eu duvido que o São Paulo iria ganhar esses jogos, cara. Do jeito que tá ganhando. Que atuação sensacional do Rafael. E agora, vamos pros jogadores do banco e pro nosso técnico Hernan Crespo. Pra começar, então, aqui no banco, vamos falar do Ferreirinha, que deu assistência pro gol do Luiz Gustavo. Depois que substituiu o Tapia, entrou muito bem. E vai receber um 7,5. Foi bem, deu assistência. Importante. Pra começar, vamos pular o Rigoni. Vamos depois dar nota pra ele. E Alisson. Entrou até que bem no jogo, mas também não foi aquelas coisas. 6. Luiz Gustavo fez o gol e voltou muito bem jogando como meio campista. 8 pro Luiz Gustavo, foi bem. Ferrarese conseguiu cumprir bem a função dele no lugar do Mailton e vai receber aqui 7. Foi bem o Ferrarese. Agora falando do Rigoni. Puta que pariu, rapaz. Não, olha, meu, vou dar aqui pro Rigoni. Vou começar 0 pro Rigoni. Meu Deus do céu, que bagre, cara. O cara, ele teve 2 chances na cara do gol. Ele foi lá e perdeu tudo. E pior ainda, cara. Simplesmente, cara, ele tá jogando ainda, cara. Eu não sei como esse cara tá jogando. Cara, bota o Luca no lugar dele. Bota o... Cara, tem uma infinidade de atacante pra botar, cara. Bota o Dineno. Mano, até eu não perderia um gol desse. Nem eu, que sou ruim de bola, não perderia. E o Rigoni vai lá e perde esse gol. Inacreditável. Enfim, mano, vamos agora falar do Crespo, porque o vídeo já tá ficando muito longo. E pra fechar com o técnico Hernan Crespo, ele vai receber aqui uma nota 10. Foi bem hoje o Crespo. Substituiu bem, colocou o Luiz Gustavo que decidiu o jogo. E, cara, em geral foi muito bem hoje, cara. Mais uma vitória na conta dele. E resultado sensacional.
Então é isso, pessoal. Meu vídeo já tá ficando muito longo. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos no próximo vídeo. Curtam bastante, compartilhem, me sigam para mais. Então é isso. Até o próximo vídeo. Falou!